sair daqui, Pai, impactadas pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado também. Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Assim mesmo assentado, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. João capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 66. João, capítulo de número 6, versículo de número 66. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu infinito amor pelas nossas vidas. Deus, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua presença. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa nos edificar, ó Pai, através da sua palavra, o Senhor possa alcançar pessoas nessa noite, através da sua palavra, aqueles que estão aqui e aqueles também que nos acompanham pela internet, que a tua palavra encontre em nossos corações nessa noite, um terreno fértil, Senhor, onde ela certamente irá frutificar para a glória e louvor do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando aí no final do ano. Talvez seja uma das partes do ano onde a gente se torna mais sensível. Talvez a palavra correta seja essa. Talvez estamos cansados, de um ano inteiro, de muitas lutas, muitos combates, muitas vitórias, talvez muitas derrotas, muito cansaço, muito trabalho. Talvez nesse período do ano, as festas, confraternizações, os encontros de família, talvez possam quebrantar um pouco o nosso coração. Como dizem por aí, o espírito natalino. Talvez as pessoas se tornem um pouco mais sensíveis, nessas datas comemorativas como o fim de ano. Mas, irmãos, a nossa mensagem hoje gira em torno de uma pergunta simples: o que te trouxe aqui? O que fez você vir aqui? Eu não sei se você já parou para refletir, mas as maiores respostas da Bíblia nasceram das perguntas mais simples. As afirmações mais fantásticas da Escritura nasceram de perguntas simples. Vou te dar um exemplo. Em um determinado momento da caminhada de Jesus, ele fez uma pergunta muito simples para os seus discípulos: quem vocês pensam que eu sou? E aí nasce uma das respostas mais bonitas da Escritura, que é quando Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós repararmos mais um exemplo, no capítulo de número 14, quando do próprio livro de João,
a gente pode observar que Jesus ele está falando acerca da sua vida, né, e de como ele consola os discípulos, dizendo que há um lugar preparado para os discípulos. E no capítulo 14, no verso de número 5, surge uma pergunta muito simples, feita por um dos discípulos, chamado Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como saber o caminho do céu? E olha que resposta linda. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, irmãos, perguntas simples feitas a Jesus têm grandes respostas. Talvez não obtemos grandes respostas de Jesus porque não fazemos as perguntas corretas para Ele. Nós estamos começando uma turma de batismo. E a gente tem visto que tem muitas perguntas complexas, né? Só algumas para os irmãos, né, ficarem só um pouquinho curiosos. O que Deus estava fazendo antes de criar a humanidade? Surge esse tipo de pergunta. Por que Deus não impede que Adão coma do fruto? Se Adão tivesse recusado a oferta de Eva pelo fruto, o que teria acontecido? Perguntas complexas, difíceis de se responder, algumas delas nem resposta a gente tem. Mas as perguntas mais simples, é as que parece que faziam o coração de Jesus vibrar. Consequentemente, as respostas, né, eram grandes verdades, grandes revelações para os nossos corações. E hoje nós vamos trabalhar com uma pergunta simples. Pode ser que exista uma grande resposta para nós nessa noite. O que te trouxe aqui? Irmãos, fim de ano é tempo de fazer reflexões. Com certeza você vai ouvir essa palavra bastante vezes durante esse mês. Uma retrospectiva, uma reflexão de como foi o seu ano. E talvez você, olhando para o seu ano, você descubra algumas coisas que você fez, que você melhorou em relação ao ano passado. Talvez você vai analisar outras coisas que você regrediu em relação ao ano passado. Talvez existam promessas que você fez a Deus na virada de ano. Irmãos, cuidado. Cuidado com aquela oração das 10 para meia-noite. Cuidado com o que você vai prometer para Deus. Talvez você cumpriu algumas delas. Talvez algumas ficaram para trás. Mas o fato é que nós podemos fazer uma reflexão de como foi o nosso ano. Não estou pedindo aqui para você dar uma nota para o seu ano, até porque quem vai dar a nota para o seu ano não é você, é o Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós não podemos nos julgar a nós mesmos. Com certeza a gente nos daria uma nota maior do que a nota que nós merecemos. Mas o fato é, existe a possibilidade de fazermos uma reflexão na nossa vida. E eu quero trazer essa reflexão não só por aquilo que você fez durante o ano, mas eu quero trazer essa reflexão com base nessa pergunta. O que te trouxe até aqui não é uma pergunta para o dia de hoje. É uma pergunta para todos os dias do ano em que você decidiu estar aqui. Então vamos reformular a pergunta. O que te trouxe aqui durante esse ano? Talvez a sua reflexão tome um rumo diferente agora. Talvez você comece a olhar para dentro de você e buscar alternativas ou respostas para justificar as suas vindas a este lugar durante todo esse ano. E eu vou dizer para você, meu irmão, existem vários motivos que podem nos trazer aqui, ou podem nos ter trazido aqui durante todo esse ano. Existem
várias circunstâncias que podem ter nos forçado, entre aspas, a estar aqui. Talvez, meu irmão, você estava com um grande problema na sua família. Talvez você ainda tenha um grande problema familiar. E você foi atraído a estar nesse lugar. Talvez você está enfermo. Talvez você luta contra uma enfermidade física. E essa enfermidade física, que já lhe rendeu perder todas as esperanças na ciência humana, te trouxe até aqui. Talvez você estava sem expectativa de vida. Talvez você estava estagnado na sua jornada e precisava de uma experiência diferente. Talvez você entrou por essas portas durante o ano. O que eu quero dizer é que vários são os motivos e várias são as circunstâncias que podem ter te trago aqui durante todo esse ano. E não é diferente com a palavra. E não é diferente nos tempos de Jesus. Várias circunstâncias levam as pessoas a estarem perto de Jesus. E eu quero analisar com os irmãos algumas das circunstâncias que o capítulo 6 nos revela. Essas circunstâncias eu vou chamar de motivo. Qual foi o primeiro motivo que atraiu as pessoas até Jesus no capítulo de número 6? Olhe comigo o capítulo de número 6, verso de número 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O primeiro motivo que atrai pessoas até Cristo: sinais e maravilhas. Irmãos, o povo estava andando atrás de Jesus porque eles haviam visto sinais que o Mestre havia realizado. E quais eram estes sinais? Curar aqueles que estavam enfermos. Irmãos, nesse ponto da vida de Jesus, Jesus já havia curado inúmeros enfermos. Jesus já havia curado enfermos de doenças incuráveis. Jesus havia feito sinais totalmente incomuns para a sua época. Não é todo dia que alguém sai pelas ruas curando os enfermos. E não é escolhendo quem vai ser curado pela gravidade da enfermidade, não. É qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de enfermo. Irmãos, para Jesus curar uma febre, como foi da sogra de Pedro, era tão fácil quanto fazer um paralítico levantar. Jesus não precisava de um poder a mais para devolver a visão a um cego do que ele precisava de encurvar a coluna de alguém que estava enfermo. Foi falado aqui, não há coisa demasiadamente difícil para Deus. As curas que Jesus realizava eram sinais que ele fazia com simplicidade. Curar alguém é fácil para Deus. Não é algo difícil para o Senhor. E essas curas atraem a atenção das pessoas, porque ninguém quer permanecer enfermo, ninguém deseja andar carregando uma enfermidade. Então, os sinais que Jesus fazia, ele era um grande ponto, aonde as pessoas vinham até o Senhor. Isso poderia despertar no coração dessas pessoas uma grande expectativa em relação ao poder de Jesus, em relação aos sinais que Jesus fazia. Então esse era o primeiro motivo que atraía as pessoas, os sinais, os milagres e as curas.
Irmãos, após acontecer o versículo de número 2, se você for discorrer durante o texto, você vai ver que Jesus vai confirmar as expectativas do povo, porque o povo se aproxima de Jesus pensando assim: ele está curando, ele tem poder, ele realiza sinais. Aí o que Jesus vai fazer? Ele vai confirmar isso. Jesus vai olhar para aquela multidão, talvez, alguns incrédulos no meio da multidão. Jesus decide então confirmar as expectativas do povo, ou seja, Jesus revela todo o seu poder, realizando mais sinais, multiplicando pães e peixes e fazendo outras coisas maravilhosas. Jesus então ele confirma que ele tem poder para realizar os sinais. Irmãos, preste atenção, sinais podem ser uma motivação que nos traz até aqui, e de fato, Jesus opera sinais e maravilhas, Jesus faz milagres. Os milagres de Jesus não cessaram quando Jesus foi assunto ao céu. Existem milagres nos dias de hoje. Nós vivemos milagres, nós conhecemos pessoas que viveram milagres. Então, os milagres são alguns dos motivos que trazem as pessoas a esse lugar. Segundo motivo que pode ter nos trago a esse lugar, ou nos trazido a esse lugar. Versículo de número 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, preste atenção. Eles olham para Jesus e veem Jesus fazendo sinais e maravilhas. Esse homem é diferente. Ninguém faz o que ele está fazendo. Vamos até ele. Eles vão até Jesus. Jesus confirma que de fato ele é um homem diferente de todos os homens que existiam na terra. Ele continua realizando sinais e maravilhas. Surge uma nova motivação, que já não é mais os sinais. Eles se juntam entre si e chegam na seguinte conclusão: esse homem é diferente de todos os homens. Esse homem tem um poder que ninguém tem. Esse homem faz coisas que ninguém faz. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia proclamar esse homem rei. Por quê? Porque ele vai nos pegar aqui, o nosso povo, o povo judeu, e ele vai nos libertar do Império Romano. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nesse ponto aqui, o povo, os judeus, eles eram escravizados pelo Império Romano. Então eles estavam esperando quem? A promessa de um libertador, a promessa de alguém que iria libertar eles, que iria trazer libertação, como sempre foi a história da Bíblia. A história da Bíblia gira em torno do homem preso e Deus provendo para ele a libertação. Nós vemos isso em quase todas ou praticamente todas as páginas da Bíblia. É sempre um homem preso e Deus indo de encontro ao homem para libertá-lo do seu cativeiro. Então eles pressupõem e nasce um motivo no coração deles: ele vai ser o nosso rei, ele vai nos dar uma vida melhor. Primeira motivação são os milagres. Agora não é mais os milagres, agora é uma vida melhor. Eu posso olhar para Jesus, esperar que ele me liberte das mãos do Império Romano, e certamente eu alcançarei uma vida melhor. Porque pense comigo, se de tudo que eu produzo, eu tenho que entregar quase tudo para o Império Romano e ficar com quase nada, se eu não estiver mais do lado do Império Romano, escravizado, tudo que eu produzir vai ser meu. Consequentemente, a minha vida vai dar uma melhorada. Imagina só não ter que pagar mais tributo a ninguém. Imagina só poder viver de maneira livre. Da mesma forma que ninguém quer viver com uma enfermidade, ninguém quer viver preso. Ninguém quer viver acorrentado, ninguém quer ser escravizado durante toda a vida. Então surge uma nova motivação, uma vida melhor. O povo agora decide no seu coração ir ao encontro de Jesus não só pelos milagres, mas porque eles desejavam desfrutar de uma liberdade que eles nunca tinham conhecido.
porque toda essa geração já nasceu embaixo da escravidão do Império Romano. Eles não sabiam o que é ser livre. Eles nunca haviam experimentado uma vida de liberdade. Então, surge uma nova motivação no coração desses irmãos. E Jesus, mais uma vez, ele vai confirmar as expectativas desse povo. Por quê? Eles acham assim, Jesus é um homem mais forte que os outros homens. Porque, irmãos, não se liberta alguém sem ser pela força. Ainda mais nessa época. Na cabeça dos judeus, Jesus não chegaria fazendo um discurso e ganharia a liberdade deles do Império Romano. Jesus os resgataria com mão forte, ou seja, através do embate, do combate, da luta. E o que eles fazem? Eles colocam essa motivação de uma vida melhor no seu coração. E Jesus vai confirmar isso. Como Jesus vai confirmar para eles que ele teria o poder de libertar eles até mesmo do Império Romano? Se você for observar comigo a partir do verso 16 ao verso 21, nós vamos ver um grande evento, que é quando Jesus anda por sobre as águas. Irmãos, um homem que anda por sobre as águas, não há como enfrentar um homem desse. Tanto que, quando os discípulos olham para ele andando sobre eles vão achar que é um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficam com medo. Eles têm medo duas vezes. Primeiro, eles têm medo das ondas, e quando eles veem Cristo manifestando um poder, eles também sentem medo. Isso porque eram os discípulos, irmão, que estavam andando com Jesus. Imagina os opositores de Jesus quando olharem para Jesus manifestando o seu poder. O que eles sentirão? Jesus confirma as expectativas. Se eu quiser libertar vocês do Império Romano, eu posso. Eu tenho poder para isso. Eu consigo andar até sobre as águas. Eu dou uma ordem para o mar e ele se aquieta. O que eu não posso fazer com o homem? Irmãos, no dia seguinte a isso, aos eventos dos versículos 16 ao 21, a multidão não encontra Jesus na praia. Por quê? Porque ele havia ido para Cafarnaum. Jesus, ele meio que... Primeira motivação, os milagres. Segunda motivação, o desejo de uma vida melhor. O que Jesus faz? Vai para o outro lado. E eles não conseguem encontrar Jesus. Mas eles vão encontrar um terceiro motivo para ir atrás do Senhor. Versículo número 25. Diz assim: E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, Jesus vai para o outro lado do mar, e eles vão de novo atrás dele. E ali eles vão encontrar, Jesus vai revelar um terceiro motivo do coração deles. Olhe comigo o versículo de número 26. No 25 eles questionam Jesus. Jesus, quando foi que o senhor chegou aqui? Que o senhor estava lá do outro lado da praia, agora o senhor já chegou aqui? Quando foi que o senhor chegou? Olha o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Irmãos, eles começam indo atrás de Jesus pelo impacto dos milagres. Quando eles têm certeza de que Jesus é um homem que realiza milagres, a motivação deles muda. Eles passam então a ir ao encontro de Jesus na esperança de uma vida terrena melhor. Ou seja, não, minha vida vai melhorar. Minha vida não vai... é bênção para todo lado. As coisas não vão ficar mais do jeito que é. Ser escravo? Nunca mais. Como é que é o versículo? Nasci para ser cabeça e não cauda. Né? Não é assim que muitos falam, né? Deuteronômio 28, se eu não me engano, né? Cuidado, irmão. Aquele versículo, aquele capítulo é perigoso. Talvez eles pensaram isso. E essa multidão tomou conta do coração deles, essa motivação. Só que quando Jesus afirma para eles que é possível fazer isso, Jesus
se afasta. E quando Jesus se afasta, surge uma terceira motivação no coração, que os fazem atravessar a praia para ir até Jesus. E qual é essa terceira motivação? Os pães e os peixes que Jesus provia. Irmãos, a multidão esperava de Jesus alguém que sustentasse ela fisicamente. A multidão estava atrás de Jesus porque eles tinham no coração dele que Jesus era o homem que iria prover suas necessidades básicas e físicas. Ou seja, eles estavam atrás de Jesus porque eles, no seu entendimento e na motivação do seu coração, Jesus havia multiplicado os pães e peixes, Jesus fazia milagres, Jesus era um homem poderoso, ele poderia suprir fisicamente as necessidades que aquele povo passava. Porque aquele povo enfrentava diariamente a fome, as necessidades básicas. Nessa época, ser judeu não era muito simples. Você não tinha muito das coisas simples da vida, das coisas básicas da vida. Então a multidão quer encontrar em Jesus alguém que vai prover coisas básicas para eles. Alguém que vai suprir fisicamente as suas necessidades. Irmãos, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. A multidão sabia que Ele era poderoso para prover sustento para todo aquele povo. Isso era uma certeza no coração deles. E até então, irmãos, se nós formos fazer um balanço, talvez essas motivações não sejam tão ruins. Se eu fosse perguntar aqui hoje, quem quer viver um milagre? Todo mundo quer viver um milagre. Se eu fosse fazer a seguinte pergunta, quem quer ter uma vida melhor? Muitos de nós queríamos melhorar alguma coisa na nossa vida. E talvez se eu fosse perguntar, quem aqui não quer passar nenhum tipo de necessidade física? Todos nós diríamos que nós não queremos. As motivações que levam essas pessoas até Jesus, elas são boas, elas são válidas. Mas tem um problema. E a gente vai descobrir, irmão, no versículo número 35, por que essas motivações são um problema. Tudo vai mudar. Nós temos aqui um cenário da seguinte forma: onde Jesus vai, todo mundo quer ir atrás dele, porque tem sinais, tem promessa de uma vida melhor e tem sustento físico. Então isso carrega uma multidão atrás de Jesus, e Jesus está só confirmando. Faz milagre? Faço. Pode me dar uma vida melhor? Posso. Pode me sustentar fisicamente? Tranquilo. Então a multidão veio junto. Mas olha comigo o versículo de número 35, onde tudo começa a mudar. Irmãos, por isso que eu gosto da Bíblia, irmão. A Bíblia não deixa ponto. A gente começa lendo um capítulo e vai terminar de um jeito. Um versículo muda tudo. Olha o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso muda totalmente o cenário. A multidão que estava desesperada atrás de Jesus, quando ouve que Jesus é o pão da vida, tem o seu coração exposto. Irmãos, o seu coração te denuncia. Por isso nós não conseguimos manter um personagem, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Porque diante de Deus não há como. Salmo 139 diz que Ele sonda o nosso coração e nos conhece. E diante dos homens, o nosso coração nos denuncia. Quando nós menos esperarmos, o nosso coração, ele irá gritar mais forte do que as nossas atitudes. E a multidão quer entregar o desenho
de um coração para Cristo, mas quando Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, o coração da multidão é exposto. Como assim, irmão Caio? O coração da multidão é exposto. Olha o versículo de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. O homem estava sendo perseguido ou seguido ferrenhamente, mas quando ele afirma que é o pão do céu, não, ele não pode ser o pão do céu. Por que ele não pode ser o pão do céu? Verso 42, porque ele é o filho de José. Quem não conhece José? José e a Maria, a gente conhece o pai e a mãe dele, aqueles lá, carpinteirinho, simplesinho, aquela Maria lá, aquela moça nova, já não era tão nova aqui, aquele homem lá que trabalha com carpintaria, sabe? Ele é filho deles, mas ele está dizendo que é o pão do céu, não, mas ele não pode ser o pão do céu, a gente conhece a família dele. Irmãos, eles não podem aceitar que Jesus é o pão do céu. Sabe por que eles não podem aceitar que Jesus é o pão do céu? Porque eles não estão buscando o pão do céu. Eles estão buscando o pão terrestre. Então Jesus não é mais suficiente para eles. Porque Jesus está dizendo assim, eu não sou esse pão que vocês estão buscando. Eu sou um outro tipo de pão. Esse pão que vocês estão buscando aqui, que eu posso prover para vocês, amanhã vocês vão ter vontade de comer de novo. Comigo não. Então, eles não aceitam Jesus como pão do céu. E é muito mais sério isso, porque eles levam em consideração que Jesus era filho de José. Então, se ele é filho de José, ele não pode ser o pão que desceu do céu. Irmãos, Jesus então vai começar a repreender eles. Eu acho engraçado porque Jesus, na primeira motivação, Jesus confirma. Na segunda, Jesus confirma. Na terceira, Jesus confirma. Mas quando o coração da multidão é exposto, Jesus começa a repreender. É como se Jesus estivesse falando para eles assim, ó, vocês não são isso aí que vocês estavam querendo mostrar. Eu conheço vocês. Eu sei que não é bem por aí. Então Jesus começa a repreender eles e fala que eles não são capazes de conhecer ou de enxergar quem de fato Jesus é. As motivações terrenas cegaram esse povo de enxergar quem de fato Jesus era. O pão que desceu do céu estava na frente deles e eles estavam preocupados com sinais, com uma vida melhor e com pão e peixe. As últimas coisas que eles deveriam se preocupar é isso, porque Jesus tinha afirmado no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? Comida, casa e provisão. É só ler o versículo. Jesus já tinha afirmado que aquelas motivações não eram suficientes para manter as pessoas ao lado dele. E Jesus vai apertar mais ainda. Ele vai começar, irmão, a discursar sobre o compromisso que ele tinha com o Pai. Irmãos, Jesus começa a falar para os homens que ele tinha um compromisso sério, íntimo e verdadeiro com Deus Pai. E o que Jesus está pressupondo ou querendo afirmar, pressupondo não, afirmando para a multidão, o mesmo compromisso que eu tenho com o Pai, é o compromisso que vocês precisam ter comigo. Mas eles não estavam lá pelos sinais? Eles não estavam lá pela promessa de uma vida melhor? Eles não estavam lá pela promessa do pão? Sabe o que acontece? Duro discurso.
Mas, irmão Caio, o discurso de Jesus era tão duro assim? Sim. Jesus, ele chega a ponto de dizer que o compromisso que os homens deveriam ter com ele era como se fosse comer da sua carne e beber do seu sangue. Um compromisso íntimo. Uma aliança inquebrável. Jesus vai dizer que a vida eterna consiste em comer o pão do céu. Em ter o pão do céu dentro de nós. Mas isso é um duro discurso. Sabe por quê, pastor? Porque para quem está atrás de milagre, de uma vida melhor e de pão e peixe, o discurso do compromisso é duro. O discurso de uma vida séria com Cristo é um discurso radical. É um discurso muitas vezes taxado de religioso. É um discurso muitas vezes taxado de um discurso opressor. Mas é o discurso de Jesus. Irmãos, Jesus vai colocar o crivo do compromisso diante de mim e de você, para julgar as motivações do nosso coração. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração do homem. Jesus põe o crivo do compromisso para revelar o meu e o seu coração. A intenção de Jesus aqui, meu irmão, não é humilhar a multidão. A intenção de Jesus é fazer com que a própria multidão enxergue quem de fato eles são. Porque nós suspeitamos, nós somos como Pedro, nós suspeitamos de todo mundo, mas nunca suspeitamos de nós mesmos. Pedro olhou para os discípulos e disse assim: Senhor, todos esses aí podem te negar, eu não. O que aconteceu? Ele negou. Pedro suspeita do cristianismo de todo mundo, menos do dele. Não, eles ali não são, eu sou. Meu irmão, aí o crivo do compromisso bate na nossa porta, a gente olha e fala assim: eu não sou isso tudo não. Não é bem por aí não. Então o crivo do compromisso, ele é fundamental para mim e para você. E aqui, irmãos, vou ser um pouquinho duro com os irmãos. Se nós não queremos compromisso, irmão. Os irmãos entenderam, né? Se eu não quero compromisso com Cristo, é porque as minhas motivações são fracas. Não são suficientes. Como consequência desse sermão, porque todo sermão, ele traz consequências para mim e para a sua vida. Ou ele vai te colocar um degrau mais perto do céu, ou um degrau mais perto do inferno. Um degrau mais perto do céu, se você pegar aquela palavra, colocar no seu coração e lutar para praticá-la todos os dias. Mas se você descartar, fizer pouco caso, achar que aquilo não é relevante, um pouco mais perto do inferno. Também vai ter consequências esse sermão que Jesus pregou. E quais são as consequências? Os discípulos estão escandalizados. Olha comigo o versículo 60. Isso porque Jesus falou de compromisso, tá, irmão? Jesus não falou de inferno. Jesus não falou de sofrimento eterno. Jesus aqui não está falando de passar a eternidade inteira debaixo da ira do Deus Pai, longe de tudo que você já teve noção do que é bom. Ele não falou isso sobre isso. Ele estava falando de ter um compromisso íntimo com Ele. Olha o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ou seja, não, Jesus, que é isso? O senhor não pode falar assim, não, hein? Cadê o amor? Faltando amor, ué? Engraçado, questionar amor do homem que tem por essência o amor. Irmãos, nós não sabemos o que é amor, não. Nosso conceito de amor precisa ser redefinido.
O nosso conceito de amor, nos dias de hoje, ele está mais para o conceito de Adão. Omissão. Omissão não é amor, irmãos. Amor é verdade. É o que precisa ser feito. Ainda que nós venhamos a perder, ainda que nós venhamos a chorar. Isso é amor. E eles estão questionando o discurso de alguém que é o amor descrito. De alguém que vai manifestar um amor nunca antes visto. E nunca será visto um amor como esse. Duro é esse discurso. O que é que eles começam a fazer então? Começam a abandonar. Começam a sair fora. Eles começam a murmurar a respeito das palavras de Jesus. Eles começam a cochichar uns com os outros. Não, esse discurso aí, não, acho que não é legal não. Sou a favor disso aí não. Eu acho que isso aí tá demais, não precisa disso. Não tem nada a ver isso aqui. Não, isso aí, deixa para lá, igreja não é isso, evangelho, não, você não precisa ser assim não. Você pode ser assim do jeitinho que você está, que o evangelho é amor, que Jesus vai voltar e vai te salvar. Mas sabe que mesmo com esse discurso eles vão embora. Eles não podem permanecer. Porque o crivo do comprometimento não deixa eles permanecer com Cristo. Aí o que vai proceder? Muita gente começa a abandonar Jesus. Aí sabe o que Jesus vai fazer, irmão? Jesus vai se desesperar. E vai começar a correr em direção à multidão, dizendo assim: não foi bem isso que eu quis dizer, não. Volta. Não, vou mudar o discurso. Não, se eu ofendi vocês, me desculpa. Não foi essa a minha intenção. Não, irmão, Jesus não vai fazer isso. Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim, olha comigo aí, irmão. Versículo número 67. Jesus, que é o homem das respostas fantásticas, dadas pelas perguntas mais simples, vai fazer uma pergunta simples. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirá-los? Vamos trazer para a nova linguagem de hoje. Tem um monte de gente embora, vocês não querem ir também não? Sabe por quê? Jesus está dizendo assim, se não for do meu jeito, não vai ser do seu nome. Se não tiver comprometimento, pode ir. Mas eu tenho uma motivação boa, mas não é suficiente. Não, mas Jesus, eu vim pelos milagres, mas não é suficiente. Eu vim, Senhor, porque eu preciso melhorar de vida. Não é suficiente. Não, Senhor, eu vim porque eu preciso do pão e do peixe. Amém, irmão, mas não é suficiente. Então Jesus vai fazer uma pergunta simples, mas muito estranha. Como Jesus vai... Vocês querem ir embora também? Parece que Jesus, né, o conceito de Jesus parece que não permite Jesus fazer esse tipo de pergunta. Talvez se fôssemos nós nunca imaginaríamos que Jesus faria esse tipo de pergunta. Talvez o tipo de pergunta que nós esperássemos aqui seria uma pergunta totalmente diferente. Não uma pergunta diretamente forte para os discípulos, mas talvez nós esperávamos Jesus ali tentar dar uma moldada na situação, tentar dar uma acalmada nos ânimos. Não, ele olha firmemente para os discípulos e fala assim, tem uma turma indo embora, vocês vão querer ir também? Como é que Jesus pode perguntar um negócio assim? O que Jesus quer que eu e você venhamos fazer uma reflexão nessa noite? Será, irmãos, que os motivos que nos trouxeram aqui são suficientes para nos manter firmes diante do discurso do compromisso? Será que no dia que Jesus nos apertar um pouquinho acerca do compromisso, a motivação que nos traz aqui vai ser o suficiente para nos manter aqui dentro? Será, irmãos?
Será que no dia que você estiver lá no seu íntimo e Jesus falar assim, chegou o dia de você largar isso, será que vai ser o suficiente para nós? Naquele dia, meu irmão, esse dia, só Jesus. Quando chegar aqui na igreja, você chegar, irmão, cheio de problema aqui, um desavisado vir e jogar uma ofensa na sua cara, sabe aquela ofensa que você não está esperando, que acontece, irmãos, acontece. Sabe que dia que não vai acontecer? O dia que eu e você não estiver aqui, aí não acontece, mas enquanto a gente estiver aqui, pode acontecer. Será que a nossa motivação vai ser suficiente? Será que a nossa motivação é suficiente para entender que às vezes um obreiro da igreja vai chegar na igreja triste, que está com um problema, e não vai dar aquele sorriso para a gente, cumprimentar e dar um abraço? Ou será que a gente vai embora pensando assim, fulano não gosta de mim, não vou voltar naquela igreja mais? Será, irmãos, que as nossas motivações são suficientes para nos manter firmes quando Jesus começar a apertar? Porque hoje está muito bom, irmãos, mas vai apertar. Pode ficar tranquilo, irmão. E às vezes a gente olha aqui, parece que tem uns irmãos que repreendem no pensamento, mas não adianta repreender não, irmão, é bíblico. Vai apertar, irmãos. Será que o dia que a enfermidade bater na nossa porta, os nossos motivos são suficientes para nos manterem firmes? Será que quando nossos planos forem frustrados por Deus, quando os nossos sonhos não se realizarem, quando os nossos projetos não forem bem-sucedidos, será que essa motivação que nos traz até aqui vai ser suficiente para nos manter aqui? Será que quando Deus disser não para nós, a nossa motivação vai nos manter firme nesse lugar? Será que os nossos motivos são fortes o bastante para nos manterem firmes no dia da provação? No dia que você dobrar os seus joelhos e a oração parece que não passou do teto, no dia que você sair e as coisas derem errado, no dia que você abrir a Bíblia e as palavras se embaralharem de um jeito que você não está conseguindo compreender, será que as nossas motivações vão continuar nos trazendo aqui, nos colocando de joelho? Ou será que nós estamos sendo movidos por coisas desse mundo? Será que as nossas motivações são fortes o bastante para nos manterem conectados com Deus diante desse mundo? Será que quando tivermos a oportunidade de desonrar o Senhor, para sermos beneficiados em alguma coisa, será que as nossas motivações serão fortes o suficiente para nos manterem firmes? Ou não? Sabe por quê, irmãos? Vou dizer para os irmãos, os milagres não são suficientes, porque eles passam. A promessa de uma vida melhor não é suficiente, porque você vai enfrentar muito sofrimento nessa vida. No mundo tereis... Esse daí ninguém fala, né? Mas é verdade isso, irmão. Aflições, é isso mesmo. Mas será que a promessa do pão e do peixe vai me manter firme? Não vai, irmão. Porque o apóstolo Paulo diz, sei estar abastado, mas também sei estar em situação de fome. Você não vai ter tudo que você quer, meu irmão. Você pode ter tudo que você precisa, tudo que você quer não. Mas será que as nossas motivações serão suficientes? Jesus lançou essa pergunta, né? Vocês não querem ir embora, então não? É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, se vocês permanecerem com essas motivações, vocês podem até não ir embora agora, mas é questão de tempo para vocês irem. Elas não vão ser suficientes para manter você até o final. Elas podem te manter por um tempo, talvez por um grande período, mas não até o dia de Cristo. Irmãos, mas louvado seja o nome do Senhor, que através de uma pergunta simples, nós vamos ter uma resposta sobrenatural.
versículo de número 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, Pedro vai apresentar o único motivo que eu e você precisamos ter para viver e, se for possível, morrer. O único que vai nos dar força para suportarmos as tribulações da vida. O único que vai nos pegar na nossa mão no dia de hoje e vai nos levar até o dia de Cristo em segurança. É o único motivo que pode guiar o meu e o seu coração a estarmos aqui, não só nessa noite, mas durante todos os dias até a volta de Cristo. As palavras de vida eterna. Meu irmão, o único motivo que vai te fazer estar junto com Deus, independente da circunstância, são as palavras de vida eterna. Nada é capaz de manter você firme nesse mundo se não for isso. Quantos receberam milagres estão lá fora? Quantos melhoraram de vida estão lá fora? Quantos passavam fome e hoje se tornaram ricos, milionários e estão lá fora? Agora me fala um que está conectado nas palavras de vida eterna que está lá fora. Não tem. Não tem, meu irmão. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Meu irmão, Deus é muito bom, irmão. Deus é misericordioso. Não importa o que te trouxe aqui hoje, ou o que te trouxe aqui esse ano. Não importa. Importa é o que vai te manter aqui dentro. Deus tem o seu modo de trabalhar, irmão. Uns vieram porque ficaram enfermos. Uns vieram porque quiseram melhorar de vida mesmo. Estava com a vida destruída. Outros vieram, irmão, porque estavam passando necessidade. Encontrou refúgio na igreja. Outros vieram, irmão, porque estavam com o casamento destruído. Outros vieram porque estavam com o filho nas drogas. Meu irmão, Deus tem as suas formas de trabalhar. Mas os motivos que nos trazem, eles são importantes para nos trazer, mas nós precisamos de um motivo maior para permanecer. E Deus está nos dando esse motivo essa noite, as palavras de vida eterna. Quando nós temos as palavras de vida eterna no nosso coração, a nossa visão de igreja é transformada, meu irmão. A nossa visão de mundo é transformada. Nós passamos a ser crente diferente. Nós não estamos mais preocupados só com o nosso benefício. Nós não estamos mais só preocupados com o nosso milagre. Claro que nós temos que orar por milagres. Como eu disse, Deus faz milagres. Não desista dos seus milagres. Mas entenda, se Jesus não fizer, meu irmão, se você estiver com Ele, como foi falado aqui, é o maior milagre de todos. Você tem que almejar uma vida melhor. Sim, meu irmão. Se você tem oportunidade, estude, trabalhe. Seja uma pessoa, eleve o seu nível de vida, sim, meu irmão, mas nunca se esqueça que sem Jesus, os tesouros que adquirimos nessa terra serão corroídos. Meu irmão, talvez você entrou aqui hoje, passando necessidade física. Deus pode suprir a sua vida, sim, meu irmão. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus pode encher a sua despensa, sim, meu irmão, de maneira milagrosa, mas entenda, antes de encher a sua despensa, Deus quer encher seu coração, mano. Antes de colocar lá os alimentos físicos na sua casa, Deus quer fazer e te entregar o pão do céu. Porque os alimentos físicos você come hoje, amanhã você tem necessidade de novo. Mas o pão do céu, quando encontra nosso coração, nós jamais sentiremos fome. Jesus é muito maior do que qualquer coisa nessa vida, meu.
As motivações desse mundo são pequenas perto de Jesus. Jesus é muito maior, irmão. Jesus é muito mais glorioso do que tudo que os nossos olhos podem ver, que as nossas mãos podem tocar. Ele tem para nós, meu irmão, palavras de vida eterna. Ele tem para nós coisas que não vão acabar, porque são eternas. Nosso coração precisa entender isso. E como eu disse para os irmãos, talvez esse ano, meu irmão, as suas motivações foram, talvez na sua maioria, terrenas. Mas você está aqui hoje, meu irmão. Isso é importante. Hoje Deus está te dando uma chance, meu, de mudar o seu coração, de deixar Deus transformar o seu coração, de viver, não 2024 diferente, não, de viver um amanhã, porque isso pode acontecer hoje nos nossos corações, meu, de começar a enxergar a vida de maneira diferente, de começar a desfrutar do Senhor. Meu irmão, Jesus é muito melhor do que o milagre que Ele pode fazer. As palavras de vida eterna, meu irmão, são muito melhores do que as coisas que o dinheiro pode comprar. As palavras de vida eterna são muito melhores do que uma condição de vida melhor. É só você ler Filipenses. Como um homem preso vai dizer que está alegre, como um homem encarcerado vai dizer que está feliz, porque ele tinha as palavras de vida eterna. Não importa as circunstâncias que você enfrentar, se você estiver firmado nas palavras e nas promessas de Cristo, nada irá abalar você. Você chegará naquele grande e último dia, de mãos dadas com o Senhor, e você olhará e entrará na Nova Jerusalém, onde não haverá choro, pranto, onde não haverá lágrimas, porque o Cordeiro que está no trono nos guiará e nos apacentará a águas tranquilas. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, meu. As palavras de vida eterna. Vamos orar em nome de Jesus. Lembrando, meu irmão, nessa noite você pode ter um encontro com o Senhor. Você pode abrir o seu coração, meu. Talvez você chegou aqui com as motivações erradas. Talvez o seu coração deseja desfalecer na fé, abandonar, cessar a caminhada. Talvez você está cansado, meu irmão. Mas Deus tem renovo para a sua vida. Da mesma forma que muitos abandonaram Jesus, os discípulos permaneceram. Hoje é dia de nós permanecermos, irmão. Mesmo após um discurso duro de Cristo, mesmo após as dificuldades, as decepções, as frustrações desse mundo, os problemas, nós vamos permanecer em Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, grande é o Senhor, não há outro Deus além de Ti. Bendito é o nome do Senhor, Deus. O Seu reino é eterno, Senhor. Ó Deus, exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor, Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, digno de toda adoração, de todo elogio é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, encontra o nosso coração nessa noite. Deus, que a nossa motivação seja o Senhor, Deus. Deus, que nós possamos estar nesse lugar por causa do Senhor, Deus. Deus, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos nessa noite, Senhor, possamos permanecer por causa do Senhor, Deus. Não estamos aqui por causa de homens, Senhor. Não estamos aqui, Deus, por causa dos benefícios do Evangelho. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Deus, nos alimenta com esse pão do céu, Deus.
Estamos andando famintos demais nessa terra, Senhor. Nosso coração tem desejado muitas coisas desse mundo, Senhor, porque nos falta o Senhor, porque nos falta mais do Senhor, porque quanto mais do Senhor nós tivermos, menos desse mundo nós vamos querer e desejar, Senhor. Nos alimenta com esse pão, Deus, para que nós não venhamos a ter fome novamente, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu preciso pedir perdão nessa noite. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, seja misericordioso conosco, Senhor. Seja compassivo conosco nessa noite, Senhor. E nos perdoa, Deus, porque temos, ó Pai, negociado as palavras de vida eterna. Deus, nos perdoa, Senhor, porque temos entrado nesse lugar, Senhor, com motivações erradas, Senhor. Deus, nos perdoa porque estamos lutando para permanecer pelas motivações erradas. Temos nos cansado, Senhor. Deus, parece que estamos remando, Senhor, contra a correnteza. Mas nós precisamos entender nessa noite, Deus, que se a nossa motivação for a motivação, ó Pai, das palavras de vida eterna, nós vamos remar, ó Pai, junto com o Senhor. Nós vamos remar em direção ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Deus, sozinho, Deus, eu não vou conseguir, Senhor. Sem o Senhor, Deus, nós não vamos avançar, Deus. Deus, se o Senhor não segurar em nossas mãos, nós vamos cair, Senhor. Assim como Pedro afundou no barco, Senhor, mas ele gritou por socorro, e o Senhor o socorreu. Nessa noite nós gritamos, Senhor, salva-nos, Senhor. Nos socorre, Senhor. Nos socorre do nosso coração enganoso, Senhor. Nos socorre das motivações erradas, Senhor. Nos socorre dos desejos desse mundo, Senhor. Implanta em nós, Pai, o desejo pelo eterno. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda a tua igreja, Pai, para a glória e louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Palavra abençoada, Deus continue abençoando a vida do Caio. Eu estava ali pensando, né? A gente precisa meditar nisso, porque Lázaro foi ressuscitado 4 dias que ele estava morto, e uma cura fantástica, né? Mas Lázaro morreu de novo. Então não é suficiente. Jesus pode liberar uma cura aqui agora, mas mês que vem você pode estar doente de novo. E essa palavra deve estar firmada no nosso coração. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos finalizando. Domingo não teremos nada aqui na igreja, amém? Não teremos nem escola dominical, nem culto à noite. Isso é novidade. Por quê? Nós estaremos num dia de confraternização com toda a igreja. Nós iremos começar lá na roça às 8 da manhã. Café da manhã não atrase. 8 horas nós vamos estar liberando aí o café da manhã. E depois vai ter um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E 11 horas, meio-dia, um churrascão para a gente ter um tempo de comunhão com a igreja do Senhor. Um tempo de agradecimento ao Senhor Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, vai ser muita bênção. Faça assim com as suas mãos, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosa a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. E a igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrado. Dê um abraço.